Paz do Senhor. Eu sou o pastor Valcir da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. É uma grande honra estarmos aqui mais uma vez para falarmos de uma nova lição, que é a lição de número 9, que tem por título A Igreja e o Sustento Missionário. A pergunta que fica para nós é: o que a igreja precisa fazer quando ela decide enviar um obreiro ao campo missionário? Qual deve ser o sentimento da igreja no momento de contribuir para sustentar este obreiro? E o obreiro lá no campo missionário, como será a sua postura de confiança de que os irmãos o sustentarão? Então, estes assuntos serão aprofundados nesta lição. Paz do Senhor. Se você é novo por aqui, por favor, não se esqueça de inscrever no nosso canal, dê o seu joinha, deixa aí o seu comentário. Será um prazer ter acesso ao seu comentário. E é importante que você também divulgue para outras pessoas, para que o YouTube possa ver o quanto relevante é esse vídeo e poder também distribuir para outras pessoas. Então, vamos lá à nossa lição de hoje, lição de número 9, a Igreja e o Sustento Missionário. Nosso texto diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Paulo está escrevendo à igreja de Filipos, falando que realmente Deus vai suprir todas as necessidades. Como Deus supre? No momento em que você contribuir para a obra missionária, Deus suprirá as suas necessidades. A nossa verdade prática diz assim: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Então, no momento em que você tem o prazer de contribuir com a obra missionária, Deus se responsabiliza também em acreditar em sua conta a recompensa pela sua contribuição à obra missionária. A nossa leitura bíblica se encontra lá em Filipenses 4, do 10 ao 20, e nós estaremos baseados nesta leitura para que a gente possa comentar toda a nossa lição. E é importante a gente lembrar que esta lição vai trabalhar exatamente a questão, tem alguns pontos, ela vai explicar essa relação da igreja de Filipos com o sustento missionário, como é que essa igreja agia em relação aos missionários, principalmente Paulo, elencar os princípios básicos do sustento missionário, o que a igreja deve fazer para sustentar, e finalizando, conscientizar a respeito da importância do investimento na obra missionária. Então vamos à nossa introdução desta lição. Então, que o ponto principal dessa lição é o sustento missionário. Então, a palavra principal é sustento, que nós falamos. Então, quando a gente fala em sustento da obra missionária, né? Então, nós estamos falando aí do que Paulo coloca em Filipenses 4, do 10 ao 20. Então, isso é importante. Então, qual é o princípio básico aí, né, à luz de Filipenses aí, que nós temos que analisar aí, né? Tentar entender. E qual é a diferença entre a igreja de Filipos e a igreja de Corinto? Como uma contribuiu, como a outra contribuiu. Nós falaremos isso a respeito disso. Nós vamos colocar isso. E também a ideia de conscientizar a respeito do sustento missionário. Né? Então é importante aí que a gente enfatize perante a igreja, perante os irmãos, a importância das pessoas contribuírem para o sustento financeiro da obra missionária. Isso é importante.
Então, é dever realmente dos membros e da igreja local ter essa responsabilidade, tá? Então, que haja realmente essa conscientização, esse entendimento para com a obra missionária. Lembrando que você está guardando aí um tesouro, né, eterno, né, quando nós contribuímos com a obra missionária. Nosso primeiro tópico está lá, diz assim, a igreja de Filipos e o sustento missionário. Primeiro tópico, Paulo e a igreja de Filipos. Então, a igreja de Filipos, ela realmente demonstrou um carinho, um amor e uma dedicação na contribuição para com o apóstolo Paulo, que fez com que Paulo realmente escrevesse aí essa epístola e colocasse a sua gratidão, a sua felicidade para com esta igreja. Então ele vai dizer que aceitou essa oferta aí, né? Que foi entregue voluntariamente aí a ele, né? Então, Paulo vai colocar isso, né? Paulo vai deixar isso claro, porque Paulo ele era um homem que vivia por fé. E nesse trecho de Filipenses 4, do 10 ao 20, né? Nós vamos ver aí que Paulo realmente ele era um homem experimentado, ele sabia o que era ter fartura quando ele ainda era um membro do Sinédrio, né, e perseguia os irmãos. Ele tinha lá a sua situação financeira, então ele sabia o que era ter abundância, e ele sabia também o que era ter falta. Então isso já fazia parte da vida dele, ele tinha essa experiência, ok? Então ele sabia o que era uma coisa, o que era outra. Então é importante aí que a gente analise essa questão aí, né? E Paulo realmente sabia tudo isso a respeito da questão financeira, da questão que ele estava vivendo. Segundo ponto é o privilégio de participar do sustento missionário. Tem que haver nos nossos corações e no coração da igreja uma alegria muito grande em participar do sustento missionário. Não pode ser feito de forma triste, revoltada. Então eu preciso ter isso no meu coração como uma alegria muito grande em estar participando do sustento missionário. Tem que entender que isso é um grande privilégio, né, de ser participante aí do sustento missionário, do apoio à obra missionária. Então, eu preciso ter isso na minha mente, tá? Eu preciso colocar isso. Os filipenses faziam isso de maneira voluntária, com alegria, está lá em Filipenses 4, verso 15, né? Que vai dizer para nós claramente: e bem sabeis vós, ó filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Olha que interessante. Então, a igreja de Filipos fazia isso com alegria, com prazer. Tá? Então, essa igreja realmente ela demonstrou, né, esse prazer em contribuir com a obra missionária. Só uma observação que era para ser feito lá no início: Filipos é o nome da cidade, né, em que Paulo está escrevendo essa carta aos filipenses, aos irmãos de Filipos. A cidade recebeu esse nome porque foi uma homenagem aí ao filho de Alexandre o Grande, né? É importante lembrar isso. E o terceiro tópico nosso é esferas de sustento missionário. Então, o trabalho missionário envolve aí muitas esferas que precisam ser financiadas aí economicamente. Então, quando a igreja ela envia um missionário para determinado país, né? Então deve haver aí um planejamento na questão da alimentação, né? Da moradia, do transporte e todas as outras necessidades que vai existir no decorrer da estadia desse missionário lá tanto a ida
quanto à estadia desse missionário lá no campo. Então é importante aí que haja esse sustento missionário, né? É importante isso. Então, lembrando que o missionário está dentro de um contexto transcultural, então é importante aí, então o missionário e sua família lá está lá inserido nesse contexto, e é importante que a igreja tenha esse olhar. Então, uma tarefa de grande responsabilidade da igreja, né? Para que esse sustento realmente não caia por terra, mas que ele possa permanecer, tá? Então, nós temos que lembrar que Deus ele recebe essa oferta aí, né, que oferecemos aos missionários, e ele se compromete aí em abençoar, né? Olha o que diz lá em Filipenses 4, verso 18 a 19. Diz assim, olha: mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiros de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Paulo coloca a oferta dada pelos irmãos de Filipos como se fosse uma oferta, como um sacrifício, né, agradável e aprazível a Deus. Olha como ele coloca dentro de um bojo espiritual essa questão do sustento missionário. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, Paulo, ele espiritualiza esse ato de você contribuir com a obra missionária. Você está realmente fazendo algo espiritual. Então, resumindo aí esse tópico nosso aí, nós podemos dizer que nessa relação aí dos crentes de Filipos com o ministério do apóstolo Paulo, há um contexto de liberalidade e voluntariedade. Tudo que eles fizeram foram voluntariamente, de coração, com alegria, com prazer em participar aí do sustento missionário. E eles tiveram uma grande diferença entre os irmãos de Corinto, né? Segundo tópico nosso, fala aí princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Então, nós temos aí, primeiro tópico, o custo do sustento financeiro, né? Então, antes de lançar qualquer projeto missionário, né? Então, a igreja deve realmente fazer todos os cálculos para onde você vai. Eu vou enviar você para Moçambique. A Moçambique, quanto que é a passagem para Moçambique? Quantos você, sua esposa, seus filhos, quantas passagens serão? Vocês vão ficar aonde? Qual é a condição financeira de Moçambique? Quanto que uma família do tamanho conversando com o missionário, quanto que precisa para estar lá? Vamos investigar. Vamos entrar em contato com algum missionário ou alguma missão, alguma igreja que está lá, para saber quanto que é necessário para o missionário viver em Moçambique. Olha, chegamos à conclusão de que no nosso dinheiro, no real, nós precisamos mandar R$3.000 para poder pagar o aluguel de uma casa, uma boa casa para você morar, nada de grande luxo, e você vai pagar o aluguel e vai sobrar para você, digamos, R$2.500, que será o suficiente para você, sua família, para você poder ter lá um convênio médico e você viver lá de forma razoável para você levar o evangelho. Então você vai viver com esse dinheiro, dá para você passar o mês, dá para você viver tranquilamente e dá para você fazer a obra 100% do seu tempo na obra. Então é todo um planejamento que é necessário, né? Um levantamento aí do país, para onde vai, o que é necessário. E a igreja deve fazer também um contrato, né, com esse missionário. Olha, nós estamos assumindo isto, colocar tudo isso num papel, chamar o missionário, olhar, ler, saber realmente as condições que estão sendo colocadas, porque a igreja tem que ter sempre em mente que ela tem que ser sim, sim e não, não. É importante que haja esse comprometimento, né? Porque a igreja precisa ter essa responsabilidade com o missionário e a sua família, né? Olha que interessante. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna, né?
Então, tudo deve ser feito com muita clareza, com muita correção, né? Então, a igreja assume essa responsabilidade financeira aí com o missionário, né? Então, e esse compromisso deve estar sempre sendo lembrado periodicamente, como é que está a situação do missionário, como é que está a situação lá no campo, se o que está sendo enviado é o suficiente para ele sobreviver. Tudo isso a igreja precisa estar atenta, né? Porque precisa ser analisada aí a questão da moradia, educação, saúde, família, né? Tudo aí está relacionado à questão do missionário. Então a igreja tem que dar esse sustento em todas as áreas da vida do missionário. Segundo tópico aqui diz assim, princípios básicos do sustento missionário. Então lá naquela base do Filipenses 4, 10 ao 20, que faz parte da leitura bíblica, né? Então nós temos alguns princípios básicos aí a respeito do sustento missionário. Então, a primeira coisa é o suporte financeiro, né? Que a igreja deve dar aí, deve ser feita de modo bem organizado. Tem o sustento que deve ser coletado aí nas igrejas, né? Então, a igreja vai contribuir para missões, isso vai sair do caixa de missões, tá? Então, a igreja deve participar de forma voluntária, né? Uma participação de gratidão a Deus pela salvação, pela busca de outras almas, de pessoas sendo libertas. Então, a igreja tem que ter esse desejo. Então, isso são... E o sustento deve ser aí, né? Deve ser de mais do que básico, né? De acordo com a natureza que ele trabalha missionário. O sustento de missões deve ser feito de um modo constante e permanente. Então, nós temos aí vários pontos aí, né? A respeito dessa questão. Terceiro tópico diz um apoio fiel e permanente, né? O apóstolo Paulo, ele elogiou, né? Os filipenses aí pela maneira como os filipenses tinham ajudado. Então deve ser permanente aí. Olha o que Paulo fala lá com Filipenses capítulo 4, verso 16. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Então não importa, para os filipenses não importava onde Paulo estava trabalhando. Não só quando passou pela igreja deles, mas mesmo trabalhando em outras igrejas, em outros locais, a igreja tinha assim, Paulo é o nosso obreiro no campo missionário, nós queremos ajudá-lo, não importa onde ele esteja, não podemos deixar faltar nada para ele. Então, Paulo ele elogia, né, que esses irmãos, né, supriu a necessidade do apóstolo Paulo, né? Então, olha que interessante, né? Então, o comentário diz assim, ó, nesse sentido, as necessidades do missionário não podem ser ignoradas por causa da falta de um planejamento bem feito. Então, está lá em Filipenses 4, verso 15, ó. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Então, nenhuma igreja se preocupou, mas os filipenses se preocuparam e fizeram a coisa dar certo. Então, a igreja não pode falhar com o missionário lá no campo missionário, ok? Então, o missionário, ele está dependendo da fidelidade dos fiéis, né? Ele confia na postura dos fiéis para essa doação, tá? Então, é importante aí que o missionário não pode, de forma nenhuma, ser abandonado aí, juntamente com sua família, lá no campo missionário. Então, resumindo aí, os princípios básicos do sustento missionário passa aí pelo suporte financeiro, entrega eficiente dos recursos e a voluntariedade. E nós temos aqui o terceiro tópico, né, que é aprendendo a investir na obra missionária. A igreja de Filipos é a igreja de Corinto. Quero rapidamente falar sobre esse tópico, que a igreja de Filipos, ela realmente abriu o coração para a obra missionária de uma maneira incrível, né? Ela realmente se preocupou, ela demonstrou generosidade. Está lá em Filipenses 4, verso 15, olha, do 15 ao 19, diz assim:
E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procuro dádiva, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta, mas também tenho recebido e tenho em abundância. Então, Paulo está agradecido à igreja de Corinto pela atitude positiva com que ajudou eles, né? Agora, a igreja de Filipos, melhor dizendo. Agora, a igreja de Corinto, por sua vez, deixou a desejar, né? Eles não fizeram quase nada pelo apóstolo Paulo. Eles deixaram realmente o apóstolo Paulo sem um sustento que foi necessário, que era necessário. Então, realmente, eles não demonstraram, né? Eles fugiram disso. Lá em Coríntios 12, verso 1, diz assim, Paulo vai falar a respeito dos dons espirituais na igreja. Acerca dos dons, não quero que sejais ignorante. Vós bem sabeis que era gentio levado aos ídolos mundos, conforme eres guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito... E aí ele vai falando sobre os dons espirituais nessa igreja. Então, essa igreja, ela foi muito bem treinada, muito bem ensinada, mas não souberam retribuir para com o apóstolo Paulo tudo isso, tudo que ele fez, né? E Paulo deixou isso claro. Então, nós precisamos compreender de forma bem plena aí a importância da contribuição financeira. Então, entre a igreja de Filipos, que foi fiel, que foi voluntária, que foi abençoadora, que teve o prazer de contribuir, do outro lado nós temos a igreja de Corinto, que foi realmente, recebeu muito da questão espiritual, mas não teve o prazer de contribuir com a obra missionária. E Paulo deixa isso bem claro para a igreja de Corinto, que eles não participaram dessa grande bênção da questão financeira aí do apóstolo Paulo. Segundo tópico, tendo consciência de nosso dever. Então, está aí claramente aí, o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Olha o que diz lá em 2 Coríntios 9, 6 a 8. Então, é como se Paulo estivesse dizendo, olha, meus irmãos, pare para pensar. Contribuir na obra missionária é investir no reino. Então ele diz assim, digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia abundância, abundância também ceifará. Cada um contribui segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, superabundez em toda boa obra. Paulo está jogando, né, claramente, deixando claro para os irmãos de Corinto, dizendo, irmãos, tenham prazer, façam isso com alegria para com a obra missionária e Deus realmente vai abençoá-los de uma forma incrível, né? Então, hoje, nos nossos dias, né, nós temos que levar isso também, essa conscientização para toda a igreja, né? Que o sustento missionário tem que ser feito com alegria. A igreja precisa ter esse prazer de contribuir com a obra missionária. Se a igreja atual não amar o missionário que está lá no campo, quem é que vai amá-lo, gente? Então, nós que enviamos o missionário precisamos dizer, olha, nós estamos aqui segurando a corda, pode fazer o trabalho que nós estamos aqui prontos para ajudá-lo. Então, é importante esse ato aí, né, de fazer a obra missionária, ok? Então, Paulo deixa claro assim. Então, investir na obra missionária é a certeza de que estamos ajuntando tesouros no céu. Olha o que diz Mateus 6, 10, 20. Vamos ver se vai abrir aqui. Deixa eu ler aqui. Mateus 6, 10, 20. Vamos ver aqui para a gente não ficar sem ler. Diz assim o texto bíblico. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a oração do Pai Nosso, olha que interessante, tá?
6:20, eu li errado. Mas o juntais tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então é importante aí que a gente junte tesouros no céu. Olha que interessante, né? Então está deixando Mateus escrevendo a respeito disso. Terceiro tópico diz pessoas financiando a obra divina, né? Lá em Lucas 8, verso 1, do 1 ao 3, nós vamos encontrar ali que havia várias mulheres seguindo o Senhor Jesus. E essas mulheres foram libertas de demônios, foram curadas, foram transformadas e pela gratidão de tudo isso, tinham o prazer de contribuir com o Senhor Jesus, com os 12 discípulos, né, no sustento deles. Então, pela gratidão que elas tinham, essas mulheres acompanhavam o Senhor e serviam a Ele com seus bens, sustentava financeiramente aí o ministério do Senhor Jesus. Então, olha aí que lá no ministério do Senhor Jesus já tinha isso, essa postura, né? Então, assim, a responsabilidade do financiamento para a expansão da mensagem do reino de Deus é algo que podemos rastrear antes mesmo da origem histórica da igreja. Então, isso nos revela que, apesar da impossibilidade de a maioria dos cristãos fazer missões transcultural diretamente no campo, ele pode sustentar o missionário. Isso nos mostra que, apesar da impossibilidade de a maioria dos cristãos fazer missões transcultural diretamente no campo, ela pode sustentar o ministério de um missionário a partir dessa resolução, garantir a execução da obra de missões transculturais. Lembra, nós tivemos uma lição passada que nós falamos que há 3 formas de você estar fazendo a obra missionária. Você pode estar fazendo com as mãos, que é contribuindo, com o joelho, que é orando, e com os pés, que é indo. Então, se eu não posso estar no campo missionário, mas eu posso orar pelo missionário que está lá, e eu posso contribuir com o missionário que está lá, ok? Então, Hudson Taylor vai dizer assim: a obra de Deus feita segundo a vontade de Deus jamais terá falta dos recursos de Deus. Então, se a gente entende que está sendo feito de acordo com a vontade de Deus, os recursos não vai faltar. Então, resumindo, a igreja de Filipos, ela tinha aí a consciência do privilégio de investir no sustento financeiro do ministério do apóstolo Paulo. E nós precisamos ter essa consciência clara, né? Então, os nossos dízimos e ofertas são aí uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida e é a vontade divina e a salvação dos perdidos da terra, né? Então, nós vamos, para que essa meta seja alcançada, Deus conta com cada um de nós, né? Cada um dos seus filhos aí, né? Com todos os dons e talentos, né? Então, é importante aí você fazer parte de um grupo, né? Mantenedores da obra missionária. Então, Deus conta comigo, Deus conta com você para fazer isso, tá? E missionários também têm literaturas, têm custos, né? Para alcançar outros povos aí com a mensagem da vida eterna. Então, que Deus te abençoe, fiquem na paz do Senhor.